Olá pessoal, bem-vindos ao canal Papo de Evolução. Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo, porque desta forma você me ajuda a continuar produzindo conteúdo num número maior de pessoas. E também não esquece aí do like. Papo de Evolução de hoje é com a minha amiga Sandra Rosa, professora, parapsicóloga e hipnoterapeuta. E nós estamos aqui hoje com o tema A importância do pensamento positivo. a importância do pensamento positivo. Então hoje nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento a respeito disso. Sandra, nós batemos um papinho antes aqui e trazemos sempre, nos nossos atendimentos a questão do pensamento positivo. Então vamos conversar com o pessoal um pouquinho hoje sobre isso. Peço que você traga um pouco do teu conhecimento para nós. Então, as pessoas às vezes não sabem a importância do pensamento positivo, porque acreditam que o pensamento positivo é simplesmente você pensar em algo positivo ou pensar de uma forma mirabolante que algo vai dar certo. Mas não sabe que o pensar positivo, o repetir palavras, pensamentos, imagens positivas também, né, fazem uma programação mental. Então, toda vez que a gente programa a nossa mente, é através da repetição. Repetição positiva ou negativa. Então, a gente precisa programar a mente de forma positiva. Então, o pensamento, ele entra como uma programação para as coisas boas que a gente quer na nossa vida. E é muito comum, às vezes, as pessoas repetirem coisas ruins do tipo: eu sempre fui assim, comigo nunca nada dá certo. Ok, realmente, em muitas situações nem tudo dá certo do jeito que a gente quer. Mas quanto mais você repetir isso, mais você vai programar a sua mente para que aconteça assim. E reforçar no teu subconsciente isso, porque a gente aprende a fazer fazendo. Então a repetição, quando a gente aprende a escrever, repetindo as sílabas, as palavras, as letrinhas, quando você aprende um esporte ou qualquer coisa, enfim, no processo de aprendizado, a repetição está presente. Então, como a Sandra falou, no positivo ou no negativo, ele vai trazer um reforço e ele vai trazer um aprendizado, ele programa o subconsciente. E aí é tão importante nós nos darmos conta que repetir, readequar estas repetições para uma forma positiva e construtiva. A repetição produtiva, ela vai reprogramar o subconsciente? Não vai, tá? Ela não vai reprogramar o subconsciente. A reprogramação do subconsciente, ela só se dá através da compreensão, ver o fato traumático de uma outra forma que não que foi vivido no momento do trauma. Porém, nem todo mundo pode vir tratar, fazer uma sessão de parapsicologia ou alguma terapia para reprogramar o seu subconsciente. Então, como a gente fala sempre, já que pensa, pense positivo. Já que fale algo positivo. E porque nas experiências que a gente tem, você estava comentando comigo, traz para nós o que a gente estava comentando agora há pouco sobre essas pessoas assim que se dão uma chance, mesmo que ela seja uma pessoa negativa, ela se dá uma chance de pensar positivo. Eu costumo de incentivar meus clientes a se fazerem uma pergunta, né? Quando vem um pensamento negativo ou vem uma fala negativa, pensar: e se dessa vez der certo? E vai que dá certo, né? Isso faz com que a pessoa já pense pelo menos neutro, né? E se ela conseguir fazer esse pensamento, muitas vezes a pessoa já vai lá na frente imaginando a situação dando certo. E realmente a situação pode dar certo mesmo. Você se dá uma chance, né? Isso, de se permitir imaginar que vai dar certo, né? Outra coisa que as pessoas também falam muito eu vou porque assim, eu vou. Ou não, eu já tenho, né? Eu gosto sempre de falar: não, na realidade você já tem o sim da vida, então você tem que encontrar o outro sims da vida. Olha só que interessante isso, gente. Então é um outro olhar, não é pensar que isso tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E eu gosto de falar assim que o pensamento positivo não é para a hora que você está de bem com a vida, é para aquela hora que acontece alguma coisa ruim. É pro teu pior momento. Que daí você fala: cara, mas desse jeito ainda vai dar certo. Porque quando você vai programando a tua mente de forma positiva, mas de repente na hora da raiva você fala: putz, grilo, sabia que não ia dar certo? O que você faz? Você Reforça o negativo. Isso.
E se naquela hora você conseguir falar, eu sei que vai dar certo, apesar dessa dificuldade nesse momento, aquilo vai se tornando cada vez menos frequente e vai começando a programar a mente para o positivo. Você vai transformando. Então, o pensamento positivo, ele é nosso dever e obrigação. Já que pensa, pense positivo. Já que fale algo bom. E o Grisa, né, o sistema Grisa, o Dr. Grisa, ele nos deixou uma frase muito interessante, né? Comigo tudo mesmo dá sempre certo. Mas espera lá. Como assim dá sempre certo se eu estou passando por um problema, se está um desafio enorme? Aí vem a parte importante. Até mesmo quando parecia que não era bem assim. Isso. Percebe? Isso mesmo. Comigo tudo dá sempre certo, até mesmo quando parecia que não era assim. Então, repita você aí, comigo tudo mesmo dá sempre certo, até mesmo quando parecia que não era bem assim. E você vai ver que o teu subconsciente, o teu racional mesmo, não vai brigar com essa frase, porque você sabe que mesmo que a dificuldade esteja ali na tua frente, mesmo que o enfrentamento pareça ser um monstro muito grande, você sabe que você tem dentro de ti tudo que você precisa para vencer e superar. Você é muito mais forte, inteligente e capaz do que imagina. Então, utilizando a seu benefício o pensamento positivo, você coloca todo o teu arsenal de força, de determinação, de coragem a teu favor. E como a Sandra disse, o primeiro não, eu queria que você abordasse um pouquinho, porque eu achei tão lindo. O primeiro sim você já teve. Explica para nós sobre esse primeiro sim. Então, eu sempre falo assim para os clientes, né? Olha só, no meio de tantos espermatozoides, né? Deu certo de fecundar aquele óvulo e você veio à vida. Por que você veio à vida? Porque teve um sim maior que a tua mãe, maior que o teu pai, que foi o sim do universo. Então, aonde estão os outros sims que você precisa encontrar? Agora, se você já sai de casa com o pensamento que você vai receber o não, você pode conseguir o sim, mas esse não vai ser mas esse sim vai ser mais difícil. Você está priorizando não. Isso. Então, eu gosto de falar assim, experimenta, né? Experimente mudar um pouco as suas palavras, cuidar um pouco das suas palavras, cuidar um pouquinho mais dos seus pensamentos. Então, nessa mudança do pensamento, porque nós já temos, né, arraigado dentro de nós aquela ideia do pensar negativo, não vai dar certo, era isso que eu imaginava, assim mesmo, a vida é assim. Então, se dar uma chance é você dizer assim, e se dessa vez der certo? E se a partir de agora funcionar? E se desta vez eu conseguir? Vai se dando uma chance, vai trabalhando uma coisa por vez. E você vai perceber que você vai gostar muito mais de pensar positivo. Porque se der errado, se a coisa negativa acontecer, você vai trabalhar com a realidade. Não é se enganar. Não significa dizer assim, mas aí eu vou estar me enganando, vou trabalhar no mundo mágico da imaginação. Não, gente, a imaginação ela é mágica, mas não é um mundo mágico, é você lidar com a realidade. Mas utilizar o teu potencial mental a teu favor, pensando positivo. Isso. E as pessoas têm o olhar muito pro negativo, né? E falar, mas isso é muito longe para mim. Mas pensa, o que você quer realmente? O que você realmente quer programar na sua mente? O que realmente você quer na vida? Porque é muito comum as pessoas falarem, eu não quero isso, não quero nada. Mas o que você quer? Qual é o seu objetivo? E em cima desse objetivo, de repente, você cria uma frase e tudo vem com a mim com facilidade, alegria, luz e glória. E começa a repetir, começa a repetir, começa a repetir. Prestem atenção. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que é uma frase que, quando você fala, vai abrindo assim de dentro de você e parece que aquela energia, né, aquela frequência, ela vai se expandindo e as coisas começam a ficar mais fáceis, começam a ficar mais possíveis, porque o teu subconsciente, ele busca aquilo que está no teu foco. O que tiver no teu pensamento, no teu foco, teu subconsciente vai buscar mais do mesmo. Então, presta atenção, o que você está colocando como foco no teu subconsciente, quais são os nortes que você está dando ali para a tua bússola do subconsciente buscar. E isso é uma coisa muito legal, né? O subconsciente, ele atrai aquilo que a gente está buscando. Buscando, vibrando, repetindo, imaginando, e ele vai trazendo para nós sinais. Conforme você vai repetindo as frases positivas, os pensamentos positivos, isso vai mudando a tua energia e o universo vai trazendo também algumas situações
melhores para você. Daí você tem que estar atento a esses sinais de melhora. E às vezes não é uma melhora, né? Ah, eu vou ficar milionário. Isso é real? Realmente, até o final do ano você consegue ficar milionário? Não, né? Ah, mas de repente, até o final do ano você consegue quitar alguma coisa que você tem em mente, né? Que vem o 13º, que vem umas férias. Então, assim, são coisas reais. Não é imaginar ou pensar positivo em coisas que são inimagináveis. Se você não consegue imaginar, você não consegue realizar. Agora, se você consegue imaginar, você consegue realizar. Aí é um tempo para construir isso. E o pensamento positivo vai fazer com que esse construir até lá fique mais fácil e às vezes mais rápido também. Você sabe que eu tenho um vídeo que é a caixinha dos sonhos. Então, a caixinha dos sonhos é uma caixinha real que eu ganhei de uma amiga, né? Uma caixinha linda, por sinal. E ela falou assim pra mim, coloca aqui dentro, isso já há muitos anos atrás, coloca aqui dentro quais são os teus sonhos. E aí, uma vez eu comecei a colocar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. E fui fazendo fotinha, fui escrevendo o que eu queria e coloquei na caixinha dos sonhos. Pois você acredita que certa vez eu fui abrir aquela caixinha e olhar, olha o que tem aqui dentro, porque ela ficou lá guardadinha no guarda-roupa esquecida, né? E eu simplesmente naquele momento, Sandra, eu desejei. Uhum. Eu não mensurei, posso, não posso, consigo, não consigo. Claro que não é algo inimaginável, absurdo, eu vou ficar trilionária. Não, essas coisas, mas coisas palpáveis, assim, que naquele momento para mim pareciam um pouquinho mais difíceis, mas que eu queria muito e que era bom, sobretudo, para mim, para o outro e para o todo. Isso. Que não conflita com o universo, né? Que não faz mal a ninguém. Então era muito possível. E aí ao abrir aquela caixinha, eu comecei a dar checklists assim, ok, realizado. E foi muito gostoso, foi muito legal. Eu tenho um vídeo que ensina a fazer isso e foi muito gostoso. Por quê? Porque realmente, quando eu coloquei no meu subconsciente e eu não briguei, isso não é difícil, ou enfim, ele foi buscar. E é lógico, gente, para realizar o que a gente deseja, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que construir, você tem que edificar. É um processo, não é que as coisas caem do céu, mas o que nós estamos afirmando para vocês e podemos assinar embaixo como parapsicóloga que somos, é que se você transformar o seu pensamento no dia a dia, observar, se colocar como um telespectador do teu pensamento, das tuas palavras, das tuas ações e transformá-las em coisas positivas, a tua vida vai mudar e muito. Isso mesmo. E assim, é importante que a gente observe que nessa construção a gente nunca vai sozinho também. Então, a gente sempre vai ter pessoas que nos ajudaram. Eu gosto também de falar que no momento do parto, dificilmente a mãe fez tudo sozinha. Sempre tinha alguém para ajudar. Então, a gente sempre vai encontrando ao longo da caminhada, nos nossos projetos, nas nossas construções de coisas que nós queremos alcançar, outras pessoas que vão nos ajudar. Porque nós também ajudamos as outras pessoas. Então, envolver o todo e falar, né, que vai ser em seu benefício e em benefício de muitas pessoas, ajuda a construir esse pensamento positivo e a torná-lo mais real também. Porque não é sozinho, nós não fazemos as coisas sozinhos. Sempre nós temos o apoio das outras pessoas. E quanto mais repetimos, mais pessoas para nos ajudar aparecem e mais nós ajudamos as outras também, né? Que é uma sensação muito boa. Da troca, né? A lei da vibração. É o dar e receber, né? Então, a lei da vibração é essa, é o dar e receber algo em troca. Então, quando você se coloca como uma pessoa positiva, como uma pessoa gentil, amável, que olha para o outro com aquele olhar de respeito, compreendendo que o outro também está em processo de evolução. Muitas coisas que a gente vive no dia a dia não são coisas que estão relacionadas a nós diretamente. É o outro tentando dar conta da sua vida, tentando dar conta de sobreviver muitas vezes. Porque se você aí que está nos assistindo tem questões emocionais que te tiram o chão, que te abalam, saiba que todo mundo ao teu redor tem também. Em maior ou menor grau, todos nós temos. Nós que somos terapeutas, também nos cuidamos, também temos, né? Conversávamos um pouco sobre isso, né? De manter, a gente cuida de tanta gente, então precisamos também ser cuidadas. E aí, quando você olha para o outro com respeito, com consideração, a tendência de você atrair para ti
pessoas que também vão cuidar de você amorosamente. Porque se estiver só soltando faísca e patada para todo lado, não espere que alguém vai te pegar no colo. Então observa, se o teu comportamento tá desse jeito, você realmente não tá vibrando no positivo e precisa ter uma modificação. Isso. E para vibrar nesse positivo, muitas vezes a gente vai ter que olhar para as nossas feridas, para os nossos traumas, para as nossas dificuldades, para conseguir sair daquilo ali, ver com outros olhos e dali em diante pensar positivo e construir uma vida melhor. Então, às vezes, nesses olhar para si, né, olhar para esses traumas, tem que ter a ajuda de um especialista. Mas a nossa mente, né, ela consegue muitas vezes fazer compreensões observando outras pessoas também. Mas é importante que a gente peça ajuda, porque somos todos um, né? E a gente está aí para ajudar a construir um mundo melhor. Então, só cuide com quem você pede ajuda. Por isso que a gente sempre fala que o ideal é procurar um especialista, porque o especialista ele vai fazer de tudo para ajudar você na sua trajetória. Né? Sem passar a mão na sua cabeça. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente procura um amigo, e eu até também já fiz um vídeo dizendo que amigo não é terapia, exceto nós, tá? As nossas amigas, daí amigo é terapia. Mas assim, quem não tem uma amiga terapeuta, amigo não é terapia, gente. Por que eu digo isso? Porque o amigo, ele vai ter amor por você, ele vai ter carinho, mas ele vai tender a te defender e passar a mão na sua cabeça. Dificilmente ele vai ter uma estrutura emocional para falar, olha, não tá certo, tem que mudar, tá errado. E aí buscar ajuda de profissionais adequados e capacitados é a parte muito interessante, mais importante. Agora, Sandra, eu também observo assim que muitas pessoas resistem a nos procurar para fazer terapia. Eu mesma, lá no começo, quando startou a depressão, que fui buscar para a psicologia, né? Eu ficava pensando assim, o que existe em mim de tão ruim que está fazendo eu sofrer tanto? Fala um pouco para nós sobre isso. Então, eu gosto de falar assim, que as pessoas, elas têm uma imagem muito errada, né, da terapia. Porque vem lá de trás, né, que antigamente tinha essa ideia de quem fazia terapia porque era louca, né. Eu falo, gente, é muito pelo contrário, a gente busca a terapia justamente para se libertar desse sofrimento, dessas dores, e justamente para a gente não enlouquecer, porque a gente fica escutando uma vozinha aqui, você não vai conseguir, vai dar tudo errado de novo, não sei o quê. Você não é capaz. Você não é capaz. E na terapia você vai limpando tudo isso, vai melhorando tudo isso. Então, assim, a terapia é autoconhecimento, é você conhecer a si mesmo, buscar qualidade de vida, é você melhorar seus relacionamentos. Isso faz tudo parte da terapia. Então, a terapia está longe, né, de ser só para os loucos, né? Muito pelo contrário. Terapia para quem gosta de ser feliz. Isso. Como a gente pode melhorar essa nossa vida através da terapia, do autoconhecimento, né? E essa questão assim que eu trago, né, do que existe dentro de mim que me faz, né, sofrer tanto. Não me faz mais, graças a Deus, mas que me fez sofrer tanto. Nada mais são do que programações de subconsciente registradas desde o momento da fecundação, todo o processo gestacional e de nascimento. Então, segundo a parapsicologia, né, que nós atuamos, as programações são registradas nesse momento, na gestação, quando você é um ser único com a mãe, o bebezinho está ali. E também trazido programações dos antepassados, programações culturais milenares, programações hereditárias, né, que muitas vezes pulam uma geração, mas aí a gente ia ter fato para explicar muita coisa para vocês. Mas o fato é que não é tua responsabilidade, ninguém tem culpa, já que 95% do que nós somos é irracional e foi programado no nosso subconsciente. Mas você é responsável. E sobretudo nesse momento assim que a gente percebe que o tempo corre tanto, né? Parece tão curto. Por quê? Porque nós estamos num processo de evolução acelerado. Não tem mais tempo para se aprender em 10 anos. Você precisa realmente buscar ajuda se quer evoluir de uma maneira menos dolorosa. Porque o fato é que quando você nos busca para fazer uma reprogramação mental, para descobrir quais são as programações atrapalhadas, tecnicamente é fácil, não é? Tecnicamente é fácil, mas no momento ali não é tão simples. Você tem que olhar novamente para aquela dor, mas a gente sempre fala
Quero olhar pela última vez. Para se libertar dessa dor e para que de agora em diante você possa ser livre disso, né? Então, fazer esse olhar é libertador e é muito bom. Na parapsicologia, você não fica sem respostas, certo? Todos os enfrentamentos que você traz tem um estudo, tem um fundamento, tem uma programação, e nós sabemos como chegar até a raiz dessa programação e te levá-lo a compreender. Então não são sugestões, é um diálogo, é uma troca, onde nós levamos você a compreender o fato traumático, olhar de uma outra forma, e também utilizamos hipnose e regressão de memória quando necessário, e esse processo é um processo lindíssimo, não é? Que onde você vai acessar por uma última vez as programações atrapalhadas e nós vamos checar a hipnoterapia sistêmica, nós vamos checar no momento que você acessa pela primeira vez aquela memória, como que você percebia, como te afetava aquilo, qual o sentimento e emoção que estava sendo causado negativo. Depois da conversa, como fica depois, nós checamos isso, se está reprogramado. E outra coisa que é super legal é que na hipnoterapia, o subconsciente ele padroniza e generaliza. Então, tudo que for reprogramado, as amostras que vêm de enfrentamentos, elas já são reprogramadas ao final do processo. Quando finaliza o processo, que o subconsciente vai padronizar e generalizar. Ou seja, imagina assim aquele dominozinho, você coloca um do ladinho do outro, derrubou uma pedrinha, cai tudo. Então, tudo que for correlato, aquilo fica reprogramado também. Mas aí, fez as sessões de parapsicologia, reprogramou o subconsciente, tudo certinho, tem a tarefa de casa. Por quê? 20% somos nós, 80% vocês. Sair dali, continuar repetindo palavras negativas, pensando negativo sobre si mesmo, deixando o pensamento e a imaginação correr solto negativo, o que vai acontecer, Sandra? Aí não dá certo, né? Aí você vai continuar programando a sua mente para aquilo. Então, depois de um processo terapêutico, assim como a hipnoterapia, é muito importante repetir palavras positivas. Repetir o quê? Repetir o que você quer alcançar. Né? Então, o que você quer alcançar sempre precisa ser com o verbo no presente, né? Eu quero, eu consigo, eu realizo, eu faço, porque assim você vai programar a sua mente para aquilo que você quer, né? E fazer valer a pena a hipnoterapia que você fez. Porque a vida, gente, ela é curtinha, tá? A vida é uma viagem, e se você tá aqui, já que pense positivo, já que fale coisa boa. E já que viva para ser feliz. Isso mesmo. Viva para ser feliz. Faça repetições positivas e construtivas. Se dê essa chance, como a Sandra falou, dê a oportunidade, né? Dizendo, e se dessa vez? Daí você pensa lá, mas tá tudo ruim, então é uma porcaria. Mas e se dessa vez for diferente? Outra coisa, Sandra, a gente sabe, né? A gente atende muitas pessoas e por nós mesmas sabemos que muitas vezes você tem um conflito para resolver com alguém e aí a imaginação ela fica correndo solto e você diz assim, quando eu falar com fulano amanhã, ele vai me dizer isso e eu vou falar aquilo e ai dele se ele me disser esse outro. Fala um pouquinho pra gente dessa conversa mental atrapalhada. Isso. Novamente a pergunta se encaixa perfeitamente. E se quando a pessoa falar eu reagir de forma diferente? E se de repente, aquele dia, ela não falar aquilo? Ou outra situação, se você sabe que a pessoa vai dizer aquilo, deixa a pessoa falar. A pessoa fala daquele jeito, é o jeito dela. Se você for com a mentalidade de respeitar o outro, talvez ele também vai te respeitar. Então, assim, não espere do outro aquilo que ele não pode dar. Ele é assim e vai falar assim. Então, você também já não precisa ir pensando em atacar. Então, você já vai com a mentalidade pelo menos neutra. Neutra, exatamente. Se você já vai pensando em atacar, é lógico que ele vai se sentir agredido e ele vai te agredir também. Então, novamente, é pensar. E se dessa vez eu respeitar ele e ficar esperando já isso dele e pensar, não vou mudá-lo. Eu tenho que mudar a minha ideia, o meu pensamento, né? A minha reação frente a uma pessoa que faz sempre aquilo. Então, e aí eu gostaria de colocar duas coisas aqui. Uma coisa é a quebra de padrão, e a outra coisa é a questão de você estar sempre na defensiva,
né? Então, é o que nós falamos, tá sempre na defensiva, você imaginar que a pessoa, você já tem a pergunta e a resposta, e você tá conversando contigo mesmo, nem tá com o outro lá. Então, é o que a Sandra disse agora, dá ao outro a oportunidade, não cria uma expectativa tão grande da outra pessoa, receba o que ela tem para te dar, lembra que ela tá tentando dar conta da vida dela, não é sobre atacar você, você não é tem um alvo no peito e toda flechada vem para você. Às vezes a pessoa tá com as programações dela, tentando dar conta da vida dela, tentando muitas vezes sobreviver. A outra coisa, quebra de padrão, que é muito legal, gente, é quando a pessoa te conhece bem, ela sabe exatamente o que você vai dizer, porque ela também fez a mesma conversa mental que você na noite anterior, e ela espera que você diga, ela tá pronta para aquilo, e você faz diferente. E você faz diferente. Você se torna telespectador daquele acontecimento e você busca, claro que lá atrás, na noite anterior, você nutriu o teu pensamento. E se for diferente, e se dessa vez não for assim, e se eu conseguir não reagir mal, e aí você vai ver que essa quebra de padrão, ela é muito legal. E aí a gente começa a treinar por malandragem, né? Porque só você vai ver o outro esperando algo de você que você não vai fazer. E você vai perceber que aquela novela dramática mexicana corta pelo menos em 5 capítulos, porque não vai seguir desta forma. Então veja como é importante nós nos observarmos, nós cuidarmos da nossa fala, do nosso pensamento, das palavras, né? E de tudo que se repete, porque a repetição programa o subconsciente. Isso mesmo. E tudo começa, né, através de um pensamento, de uma fala e de uma repetição. E outra coisa que é legal é a gente observar que sempre gera uma imaginação. Sim. Né? Sempre gera uma imaginação. Isso mesmo, sempre gera uma imaginação. E quanto mais você puder ter na sua mente imaginação daquilo que você quer, é melhor. Então, o objetivo sempre é pensar positivo naquilo que você quer, é aquilo que você quer alcançar, no teu grande objetivo. E daí não importa se são pequenos degraus que você vai subindo aos poucos, né? O importante é que você está indo em direção daquilo que você quer construir. Então, esse é o papo de evolução de hoje. Nós queremos deixar para vocês, né, a frase tão maravilhosa: comigo tudo mesmo dá sempre certo, até mesmo quando parecia que não era bem assim. Gratidão, Sandra, uma alegria estar aqui com você, todo o teu tempo comigo, todo o aprendizado e contribuindo aqui com o canal Papo de Evolução. Gratidão. Obrigada, foi uma honra estar aqui e compartilhar com você, com os nossos pessoas que vão assistir. Muito obrigada. Obrigada, amiga.